Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Oi, Paulo, boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui na Web Rádio, né? Boa noite, amigos. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa Web Rádio Cristo Consolador para mais um programa Estudando Leon Denis. E é sempre com alegria que estamos aqui de volta para dar continuidade aos estudos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, que Leon Denis nos acompanhe, nos siga nesse estudo, nessas reflexões. Que Jesus nos ampare, inspire nas reflexões de hoje e também abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir posteriormente. Então, para quem não sabe, está entrando pela primeira vez, esse programa vai ao ar todos os sábados às 19 horas. E, nesse momento, estamos estudando o livro Depois da Morte, e já estamos quase no finalzinho desse livro, né, Paulo? Estudamos o ano inteiro. É um Foi livro muito bom. Portentoso. E hoje é a nossa 35ª apresentação. Já estamos na 5ª e última parte do livro, Depois da Morte. Na apresentação da semana passada, nós estudamos e refletimos sobre a caridade, e hoje nós vamos estudar o capítulo 48, Paciência e Bondade, e o capítulo 49, o Amor. São capítulos pequenos, mas com bastante conteúdo e ensinamentos. Antes de propriamente iniciarmos o nosso estudo, as nossas reflexões, vamos fazer uma prece. Então, unamos os nossos pensamentos para que possamos ter uma noite de paz, harmonia, serenidade. Que Jesus, nosso mestre querido, Leon Denis, toda a espiritualidade nos acompanhe, nos ajude a clarear a nossa mente, as nossas palavras, para que elas cheguem a todas as pessoas que estão nos assistindo com a mesma clareza que Leon Denis nos apresenta no seu livro. Enfim, abençoai, Senhor, a nossa noite, a noite de todos aqueles que estão nos assistindo, que nos assistirão posteriormente. Então, sobretudo, em nome de Deus, damos por iniciado o nosso estudo e as nossas reflexões na noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui para estudar o capítulo 43, né, Cristina? Capítulo 43. Não, 48. 48, é. Ih, rapaz, esqueci, né? Leitura. Falar lá com a minha tia lá, 50 anos atrás. Mas, vamos lá, que é um vento renovador esse capítulo de Leon Denis. É um vento que renova nossas almas. É um vento que faz com que tenhamos esperança, né? Que a caridade, que é o amor em movimento, que agora nós temos aqui algumas coisas, alguns capítulos
que, de uma certa forma, circunscrevem o que eu estou falando aqui. Vamos lá. Começando, né? Eu sempre gosto de começar os capítulos de Leon Denis, sempre lendo ali aquele primeiro parágrafo, que, de uma certa forma, ele dá o tom da coisa, né? Então, olha só. Se o orgulho ao pai de uma multidão de vícios, a caridade gera muitas virtudes. Desta deriva a paciência, a doçura, a reserva nas intenções. É fácil para o homem caridoso ser paciente e doce. Perdoar as ofensas que lhes são feitas. A misericórdia é a companheira da bondade. Uma alma elevada não pode conhecer o ódio e nem praticar a vingança. Ela plana acima dos mesquinhos rancores. É do alto que observa as coisas, Leon Denis fala, compreendendo que os erros dos homens são apenas o resultado de sua ignorância. E não concebe, sabe perdoar, esquece os erros do próximo e anula qualquer germe de inimizade. É apagar toda a causa de discórdia no futuro, tanto na Terra quanto na vida no espaço. Vamos tentar entender um pouco, decodificar um pouquinho que Leon Denis está nos falando. Né? Nós vimos algumas semanas atrás o orgulho, eu acho, né? O egoísmo. Nós vimos orgulho, riqueza e pobreza e vimos também o egoísmo. Só para lembrar um pouquinho, só para dar uma palhinha, né? De todos os vícios, o mais terrível é o orgulho, Leon Denis nos fala. E a respeito do egoísmo, ele diz que o egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis doenças da alma, ou maior obstáculos ao aperfeiçoamento sociais. Então, ele está dizendo que esses vícios, né, que a gente deriva, esses vícios que nós trazemos de encarnação a reencarnação, quando a gente começa a lampejar dentro de nós a caridade e seus derivativos, nós vamos entender que a caridade é o amor em movimento. Ele diz o seguinte aqui: deriva a paciência, a doçura, a reserva nas intenções. Então a gente começa a entender que a misericórdia é a companheira da bondade, porque você tem que ter um olhar, não tem como não ter um olhar misericordioso para com o próximo. E assim, quando você começa a trilhar esses caminhos, que por vezes são difíceis, nós vamos começar a esquecer o ódio e vamos nos abster de praticar a vingança. Mas lá na frente ele vai explicar e nós vamos pontuar um pouco mais sobre isso. Porque você começa a compreender, primeiro que você começa a voltar o olhar para dentro de si. Essa é a primeira coisa. E segundo, você começa a ver despertar de tanto mal que a gente padece, de tanto cansaço de sofrer, nós vamos começando a tomar outros rumos. Lembrando sempre que a dor é um acrônimo de dispositivo orientador de rumo. Então, de tanto sofrer, de tanto apanhar, de tanto miséria, de tantas misérias morais, de tanta coisa que você começa a descobrir que tem um caminho melhor para ser trilhado. Esse é o caminho que Jesus nos legou. Ele veio aqui para ensinar. Ele não veio aqui para teorizar. Ele veio para ensinar e praticou tudo aquilo que ele estava ensinando. E aí a gente vamos ver ao longo da nossa história almas de escol
almas, né, que nos ensinaram que esse é o melhor caminho a seguir. Às vezes a gente olha e materialmente vê que nós estamos ainda imbuídos, né? Estamos ainda entranhados, né, dessas coisas materiais. Mas aos poucos nós vamos vendo que isso também é uma falácia. Vamos prestar atenção um pouco nisso aí, tá? Então a gente sabe que a gente começa a aprender a perdoar e a esquecer os erros do próximo. Por quê? Porque a gente também deseja que perdoe e esqueça os nossos erros. Quem aqui hoje, ao levantar, ao retornar à vida com os laços da vida material, não errou até, fez nada errado, tudo segundo os ditames divinos, até as 19h10. Isso aí é uma reflexão. Precisamos entender isso. E assim a gente vai trilhando esse caminho. A caridade, a mansuetude, o perdão das injúrias tornam-nos invulneráveis, insensíveis às baixezas e às perfídias. Porque, vejamos, meus amigos e meus amigos, desculpe, isso aí, meus amigos e minhas amigas, hoje nós estamos sujeitos às ofensas. Acordamos, às vezes, somos ofendidos. Mas se nós deixarmos, quando nós estamos, o olhar não está para o alto, o olhar está para baixo, isso pesa muito em cima da gente. Mas à medida em que você olha para o céu, essas alfinetadas, digamos assim, a gente já não vai sentir. Nós vamos ficando cada vez mais invulneráveis à dor moral, tá? Então, por quê? Porque à medida que nós alargamos o nosso entendimento, nós vamos paulatinamente, quer dizer, pouco a pouco, nos desligando das vaidades terrestres e habituamos-nos a dirigir o nosso olhar para as coisas às quais a decepção não pode nos atingir. Antes de você mudar a página, Paulo, eu quero fazer duas pontuações ainda nessa parte, tá? Certo, pode ir, pode fazer. Então, aqui aqui Leon Denis, ele falou bastante, né, sobre principalmente a caridade, o perdão, ele começou a falar e você deve trazer ele de volta na página seguinte, mas antes que a gente mude a página, né, aí eu fui fazer uma pesquisa no Livro dos Espíritos, na questão 886, e Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Aquela resposta que a gente adora, né? Os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas, que é o nosso famoso BIP, né? E aí tem um comentário de Kardec maravilhoso, quando ele diz que o amor e a caridade são completamente da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E um pouquinho falando aqui do perdão, nós devemos praticar, fazer o exercício do perdão diariamente. Mas quando nós passarmos para a página seguinte, aí a gente fala um pouco mais sobre perdoar, tá bom? Pode seguir. Isso, né? Nós estamos com delay, tá? Eu vou alertar aqui os nossos amigos que estão nos assistindo, que aqui tá, já percebi, e tem mais. Está ventando bastante. Pode ser que nesse transtorno aí, isso cause algum transtorno na nossa transmissão. Então, já vou nos alertando que pode ser que a gente caia ou não. Vamos pensar, ver um pouco mais
esperar que isso não ocorra, né? Então, vamos lá, né? Ele começa a falar uma coisa, uma palavra, um verbo que nós precisamos pensar. E aqui ele entra na questão do perdão. Perdão. Perdoar é o dever da alma que aspira aos planos elevados. Quantas vezes não tivemos nós próprios necessidade desse perdão? Quantas vezes não o pedimos? Perdoemos para que sejamos perdoados. E aí isso é uma primeira grande questão, a segunda, lógico, que nós precisamos abordar nas nossas existências. Não tem como viver em sociedade sem se perdoar. E mais, às vezes, perdoar o outro e perdoar nós mesmos também. Não podemos viver sozinhos, mas se não nos perdoarmos, como ultrapassar certas possibilidades? Transcender. Como nos melhorar? Então, nós precisamos dessa aplicabilidade do perdão em todos os momentos. Tá? E Leon Denis, ele nos fala o seguinte: perdoemos para que sejamos perdoados. Então, se querer nos vingar-nos, que seja através de boas ações. O bem feito a quem nos ofende desarma nosso inimigo. Seu ódio se transforma em espanto e seu espanto em admiração. Eu acho que muitos de nós começou a admirar o espiritismo através do exemplo de outras pessoas, né? Vamos lá. O único mal que se deve assinalar e combater é aquele que recai sobre a sociedade. E aí, né, ele está dizendo aí, né, Cristina, que se apresenta sob a forma de hipocrisia, de duplicidade, de mentira. Devemos desmascará-los, pois outras pessoas poderão sofrer com isso, né? Deve-se falar, né? Eu acho, devemos evitar falar mal de outrem, a não ser que ele atinja a sociedade. Então, isso tem no Livro dos Espíritos falando, essa explicação certinha. Então, mas é bom silenciar sobre o que atinge unicamente nossos interesses ou nosso amor próprio. Então, a gente, quando pisa no nosso calo, né, que é uma situação bastante comum na nossa vida, a gente já sai falando mal da pessoa. Às vezes a pessoa olha, e se é um não olhar que julgamos benévolo, deitando-nos a falar mal daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa nem nos atinge nas suas atitudes e nós nos deitamos a falar mal dela. Deixa eu falar uma coisinha ainda sobre o perdoar, o verbo que você falou, antes de você passar para a vingança. Então, nós fomos no Evangelho buscar os bem-aventurados que são misericordiosos e os Espíritos nos trazem uma instrução no item 14, muito boa e que a gente já está cansado de ouvir, mas a questão é não ouvir e ler só, né? Praticar. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Isso é muito importante para a gente e está muito ligado a que o Leon Denis está trazendo aqui nesse pedaço aqui do livro, né? Nessa página. Isso, né? Então, e a gente vai entrar, né? Lá na vingança, né? Olha só, nós somos seres em transformação. Pisou no nosso calo,
não perdoamos e às vezes tem aquele pensamento, vou pisar no calo dele para ele ver como é que dói. Não é isso? Isso aí se chama a vingança. Tá? E sob todas as formas, o duelo, a guerra, são vestígios da selvageria primitiva, herança de um mundo bárbaro e atrasado. Então, nós somos seres... Só um segundo, gente. Só um segundo aqui. Nós somos seres de luz e sombras. Somos seres de luz e sombras. Nós estamos em transformação. Acho que é mais sombra do que luz. Mas Leon Denis nos esclarece que vingar-se é fazer de uma só falta, de um só crime, dois. É tornar-se tão culpado quanto o próprio ofensor. Quando o ultraje e a justiça nos atingir, empunhamos silêncio a nossa dignidade ferida. Pensemos naqueles que no passado sombrio nós mesmos ofendemos e ultrajamos, expoliamos e suportaremos a injúria como uma reparação. Olha esse rumo novo que Leon Denis nos fala. Não deixemos, ele nos alerta, nos chama a atenção para que não deixemos o caminho reto e seguro. Não nos deixemos arrastar pela paixão nos declives perigosos que nos conduziriam à bestialidade. Escalemo-nos de preferência com redobrada coragem. A vingança é uma loucura que faria perder o rumo de muitos progressos. Recuar sobre o caminho percorrido. Então, nós precisamos pensar nisso. Gente, olha só. Vamos fazer aqui um exame de consciência. Vamos pensar usando o bom senso e a razão. Às vezes nós temos inúmeras existências em que nós progredimos moralmente, às vezes, de uma certa forma, pela lei da sintonia, isso atrai um certo progresso material, não, mas isso é o de menos. E você vem escalando essa montanha paulatinamente. E às vezes a gente esquece que a gente tropeça em certas incúrias em que ressoa dentro de nós esse rugir do leão vingativo, rugir da leoa vingativo, se achando ser mais injustiçado ou injustiçado do mundo, em que Deus fechou os olhos para nós, em que nós precisamos tomar a espada, desembainhar a espada da justiça e atacar os nossos semelhantes. Não é mesmo? Então, mas isso a gente está cometendo um grande erro. Porque nós não conhecemos a justiça divina, não nos conhecendo por que nós somos acometidos por esses desfechos, esquecendo que nós anteriormente somos espíritos e que estamos na lei da reencarnação. Então, isso vai cair sobre nós. Não importa a vida que levemos, tudo o que nós fizemos de ruim ou de bom é contabilizado. E isso, pela lei da sintonia, tanto bem quanto mal, atrai. Então, se você tiver mais crédito do que débito, o resultado vai ser o quê? O resultado vai ser positivo. Precisamos pensar nisso. Então ele diz aqui, a vingança é uma loucura que faria perder o fruto de muitos progressos. Então, nessa contabilidade que eu falei, nós ficaríamos devendo. Então precisamos pensar nisso. E outra coisa. O Paulo,
o Evangelho ele nos ajuda também nesse item, né, da vingança, nos instrui mesmo. O capítulo 12, amai vossos inimigos, e item 9, a vingança. Só um item falando sobre isso. E o Espírito que nos traz a mensagem diz que a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tende a desaparecer dentre os homens. Aos pouquinhos vai acabando, mas ainda temos muito, né? Ainda acontece muito nos dias atuais. Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. E depois ele finaliza o parágrafo dizendo o seguinte: para trás, portanto, com esses costumes selvagens. A gente não pode permanecer com isso. A gente, agora, são outros tempos. Então, todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema fora da caridade não há salvação. Olha que maravilha que ele nos instrui, né? E fala. Sensacional. Eu achei muito bom. Exatamente, Cristina. Isso serve para a gente, né? Nós aqui que estamos falando para vós, olha que poético. Tá virando Leon Denis. Então, nós precisamos o quê? Serve para a gente. Nós, olha só, não se enganem, somos seres aqui em busca da redenção. Então, nós também estamos nisso aí. Precisamos dessas instruções repetidas em exaustão para que isso se introjete dentro de nós, para que nós possamos desenvolver a paciência. Que vai vir em seguida agora. Texto no Evangelho sobre a paciência, não tem, Cristina? Exatamente, é o item 7. E o Espírito Amigo nos traz a mensagem. Ele pede para a gente ser pacientes, porque a paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. É só seguir o exemplo dele, né? O Cristo foi enviado de Deus, então a gente tem que seguir isso, né? A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é mais fácil. Não é fácil você chegar, pegar um dinheiro e toma esse, né? Eu já vi gente nem pegar e já vi gente jogar o dinheiro. Já viu um negócio desse? De qualquer forma, essa daí é a mais fácil de todas. Mas há uma que é mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a caridade de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para ser instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova da nossa paciência. Exatamente. Ele diz aqui, tá? Que... Calma aí, deixa eu fechar aqui a porta. Ele nos diz aqui que essa paciência conduz à benevolência. Benevolência, indulgência e perdão, né? O BIP, né? Como espelho, as almas nos devolvem reflexo dos sentimentos que nos inspiram. A simpatia atrai simpatia. Indiferença engendra o amargor. Então, aqui, ele está falando aqui a lei da sintonia, meus amigos e minhas amigas, né? E a gente precisa aprender a desenvolver a paciência. Olha, sabe um grande exercício para você desenvolver a paciência? Vou falar, é ir no mercado cheio. É legal. Ficar na fila, conversar, não se deixar levar pelas reclamações, aprender a dissipar essas palavras que estão dirigidas a nós, a aprender a conversar é muito interessante. Olha, aprendamos, quando for necessário, a reprimir com doçura, a discutir sem arrebatamento, a julgar todas as coisas com benevolência e moderação, fujamos de tudo que apaixona e sobrecita. Olha só o que ele está falando aqui. Hoje, nas redes sociais, eu não vejo isso. Então, nós precisamos aprender a fugir, aprender a não consumir tudo aquilo que nos excita, de uma certa que nos impele a sair do nosso norte, do nosso equilíbrio, da nossa paciência, da nossa simpatia.
Eu não estou dizendo que nós não precisamos discutir assuntos, precisamos, mas Leon Denis nos dá um rumo aqui. Aprendamos, quando for necessário, a reprimir com doçura, a discutir sem arrebatamento, a julgar todas as coisas com benevolência e moderação. Por quê? Precisamos fugir da cólera, que é o despertamento de todos os instintos selvagens amortecidos em nós pelo progresso e pela civilização, uma reminiscência de nossas vidas obscuras. Eu acho que tem um ponto desse no Evangelho também, né, Cristina? Tem, sim, tem. Não é? Tem, ele fala que o Evangelho nos traz que para a gente pesquisar a origem desses acessos de demência passageira que nos assemelham ao bruto, fazendo-nos perder sangue frio e a razão. Exato. Ele fala também, pesquisai quase sempre deparareis com orgulho ferido, que nos leva a esses estados, que ele quer dizer no Evangelho, né? Que é o que vos faz repelir coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Então... Exatamente, né? Então, ele nos fala que na cólera, esses instintos adormecidos despertam e fazem do homem uma fera. Nós precisamos atentar para isso, que também, nessa brincadeira aí, como você deixa se levar pelos aqueles sentimentos surdos que teimam em eclodir na sua alma, ele diz o seguinte: a cólera cega-nos, faz-nos perder a consciência dos nossos atos, e na sua fúria pode conduzir ao crime. Olha só. A gente abre o jornal e vê quantos crimes de feminicídio ocorreu. Tem uma triste estatística quanto a isso, né? Quantos crimes que surgem de uma discussão doméstica? Quanta desgraça quando se perde a razão dos seus atos. E da natureza do sábio, dominar-se sempre, e a cólera é indício de um caráter atrasado. Aquele que para isso está inclinado deverá vigiar com cuidado suas impressões, abafar em si o sentimento da personalidade, nada fazer, nada dizer enquanto se sentir sob o império dessa terrível paixão. Eu me lembro muito do filme Nosso Lar, né? Que tem aquela água da paz, né? Não é? Você lembra a água da paz? Água da paz que o Chico nos ensina a colocar na boca, né? Enquanto a gente está com muita raiva, e enquanto a gente, para não responder de imediato, né? Com aquela raiva que nunca dá certo, a água vai fazendo efeito até a gente pensar e se acalmar um pouco para poder responder melhor. Então, ele nos exorta a adquirir a bondade, qualidade inefável, a auréola da velhice, a bondade cuja posse vale para o seu possuidor, esse culto dos sentimentos oferecidos pelos humildes e pequenos aos seus guias e protetores. Então, nós temos que nos esforçar. Eu acho que à medida que a idade avança, a gente vai, de uma certa forma, tendo lampejos e sentindo como é bom ser bom. E finalizando, né, esse capítulo, a indulgência, a simpatia, a bondade apaziguam os homens, atraindo-os para nós, predispomos-nos a prestar mais atenção aos nossos conselhos, enquanto que a severidade desagrada e os afasta. Gente, isso é uma coisa que precisamos pensar. Às vezes a gente tem ideia daquele espírita austero, aquele espírita que não sorri, que não brinca, que está ali obedecendo a letra. Olha como é que é. Ó, que está ali obedecendo a letra. Isso é um erro. Precisamos ser alegres. Precisamos ter dentro de nós esse sentimento. Precisamos aprender a sorrir e a confiar sempre na grandeza divina, para que, quando nós
sabemos e temos essa confiança, não precisamos ter medo dos nossos semelhantes. Aliás, o trabalho com as pessoas em situação de rua, em situação desguarnecida dos seus haveres financeiros, em outras grandes situações aí, nos faz, esse trabalho é muito interessante, que ele desfaz os nossos preconceitos. Desfaz, porque a gente, se pensar, nós estamos aí nos isolando através de uma bolha e achando que todos que estão fora dessa bolha são pessoas bárbaras, pessoas ruins. Todos aqueles que são diferentes de nós são pessoas ruins. E isso é um erro que devemos combater. E o melhor combate disso é prestando ajuda ao próximo. Não um patamar que eu estou lá em cima e você está lá embaixo com aquele olhar de desdém. Não, é procurando pensar que provavelmente você já esteve ou poderá estar em alguma outra reencarnação naquela situação. Então, nós precisamos pensar que todo mal que nós não combatemos na nossa sociedade, isso cairá derradeiramente em nossas cabeças. Tá? Então, façamos, eu vou aqui, portanto, essa virtude de uma tocha, com a ajuda da qual levaremos à luz as inteligências mais obscuras, tarefa delicada, mas com um pouco de amor pelos nossos irmãos e o sentimento profundo de solidariedade tornarão fácil, que é exercitar essa bondade, a indulgência, a simpatia. Então, nós vamos... Oi, Cristina. Antes de você passar para o item seguinte, né, o capítulo que vai falar sobre o amor, eu queria falar um pouquinho sobre a bondade que está finalizando esse parágrafo aqui desse capítulo que nós estamos estudando. Uhum. Aí eu trouxe uma situação. Divaldo Franco ele conta um caso que está publicado no site da FEB, e que são casos que ele também retirou, né, de uma rede. A polícia foi chamada para punir um jovem muito pobre que vendia água engarrafada e parecia estar perturbando os transeuntes para que comprasse aquela água. Quando o carro dos militares chegou, um soldado inquiriu o rapaz, que lhe respondeu ainda não ter vendido nada e que estava com muita fome, a ponto de quase não aguentar movimentar-se com a caixa cheia de garrafas. O policial examinou o volume do isopor e constatou que era verdade. De imediato, ele levou o rapaz a uma lanchonete próxima, pagou a refeição para ele e comprou todo o estoque que ele tinha de águas, sugerindo que ele comprasse mais e prosseguisse as vendas. O jovem ficou surpreso e fez isso. Mais tarde, quando o militar passou pelo mesmo lugar ao entardecer, encontrou ele alegre porque ele já havia vendido mais de uma caixa. O que quer dizer isso tudo? Embora a bondade seja uma virtude natural decorrente da origem da criatura humana, que tem aquela divindade no seu mundo anterior, ultimamente ela tem cedido lugar à indiferença e ao egoísmo no comportamento humano. E isso a gente tem que parar para pensar, né? É muito fácil ser gentil e ampliar o coração através de gestos de bondade, né? Então, que a gente desperte a consciência para isso, para essa atitude que é tão favorável, né, e que nos ajuda muito. Uma reação orgânica de bem-estar que ela nos dá, resultante de hormônios que facultam a felicidade. No momento que você transmite essa bondade, você está recebendo uma tal felicidade que está dentro de você. É isso que eu queria fechar aqui para falar desse capítulo. Então, nós vamos prosseguir agora para o próximo capítulo, né, com o capítulo 49. Ele fala aqui do amor, e é um capítulo sombrio. Então, ele diz o seguinte, no capítulo do amor. Ele fala que o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os mundos, governa-os e fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. Olha só que coisa linda!
O amor é o olhar de Deus. Mas ele, Leon Denis, nos esclarece que esse amor que ele está falando, nesse amor que a gente vê vulgar. Ah, eu te amo, então me dá um beijinho. Ah, eu te amo, então me dá um anelzinho. Ah, eu te amo, então vamos fazer outras coisas. Então, esse amor que nós... isso que está nas novelas, né? Nos filmes. Não é esse amor que ele está falando aqui, não. Esse amor que a gente vê por aí é, senão uma sombra, um plágio, é um grosseiro plágio do amor. Não, ele está falando que o amor é o sentimento superior no qual se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, doçura, caridade, bondade. É a eclosão na alma de uma força que nos arrasta acima da matéria. Para as alturas divinas, une-se a todos os seres e desperta em nós felicidades íntimas que deixam bem distantes todas as volúpias terrestres. Então, ele diz do amor, mas ele foca no que é o amor. Então, amar-se é sentir-se viver em todos e por todos, é consagrar-se até o sacrifício, até a morte, por uma causa ou por um ser. Se querem saber o que é amar, considere os grandes vultos da humanidade e, acima de todos, o Cristo. Aqui um amor era toda a moral e toda a religião. Não disse ele: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Bem, gente, só um segundo que eu vou fechar a janela que está chovendo aqui. Prossegue aí, Cristina. Então, ele diz, por essas palavras, o Cristo não exige de nossa parte um afeto que não pode estar no nosso coração, mas sim a ausência de qualquer ódio, de qualquer espírito de vingança, uma disposição sincera de ajudar no momento preciso aquele que nos aflige. Isso. Né? Então, nós vamos aprender, não caiamos aqui na ilusão que vamos amar que nem Cristo Jesus. Não vamos cair nessa ilusão. Cristo Jesus, no mínimo, deve ter uns 8 bilhões de anos. É o nosso irmão mais velho. Nunca digo que a gente tenha nem 1 milhão de anos. Então, mas ele está lá, na gestão do planeta, na gestão. Nós estamos aprendendo com ele e entendemos que isso é possível. Mas Leon Denis avança um pouquinho. Ele vai falar que existe, e isso está extremamente retratando agora em nossa sociedade, que é uma espécie de misantropia, de lassidão moral que afasta os bons espíritos do resto da humanidade. É preciso reagir contra essa tendência para o isolamento, considerando tudo que há de grande e belo no ser humano. E às vezes a gente fica vendo esse programa, só é retratado o lado ruim da pessoa humana. Mas vamos pensar um pouquinho que se toda a humanidade fosse assim, certamente não existiria. Precisamos pensar nisso. Lembramos que todos os sinais de afeição, todos os atos benevolentes das quais fomos objeto, vamos lembrar isso. Se nós estamos hoje aqui, foi pelo sacrifício, primeiro dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos parentes, da nossa grande família. Precisamos de que nós fôssemos indultados, precisamos que fôssemos perdoados, para que nós hoje possamos estar aqui na tentativa de fazer algo bom. Não, nem nós estamos falando aqui.
Olha, no que se transforma um homem separado dos seus semelhantes, privado da família e da pátria? Ele diz aqui, um ser inútil e infeliz. Suas faculdades estioram-se, suas forças amesquinham-se, a tristeza o invade. Não se progride sozinho, é preciso viver com os homens, neles ver companheiros necessários. E vamos pensar que lá atrás, na formação da nossa sociedade, da tribo, da horda, sem isso, nós não teríamos sobrevivido. Sem essa união, não estaremos aqui hoje. E ele diz o seguinte, olha o que eu falei aqui. O bom humor é a saúde da alma. Você lembra lá atrás, alguns minutos atrás eu estava falando? Fujamos desses espíritas severos. E Leon Denis nos assevera isso aqui, ó. O bom humor é a saúde da alma. Deixemos nosso coração abrir-se para as impressões sãs e fortes. Amemos para sermos amados. Se a nossa simpatia deve estender-se a tudo que nos cerca, seres, coisas, a tudo que nos ajuda a viver, até os membros desconhecidos dessa grande família humana. Gente, olha só, se eu tenho luz aqui, é um membro dessa família humana que eu desconheço, que está ali zelando para que eu tenha luz aqui. Se eu tenho esse monitor, se eu tenho esse computador, se eu tenho esse para-raio que está aqui em cima do meu prédio, foi fruto de uma descoberta, né, da física, da eletricidade, da física, que nos protege aqui das intempéries da tempestade, nos ajuda a não morrer queimados, fulminados, né, pelo raio. Então é isso. Indiretamente, todos nós estamos dando braços a outras pessoas. E precisamos ter isso em mente. Não, olha só, temos que viver para a nossa família nuclear, mas existe uma grande família por detrás. Estamos inseridos nessa grande família humana. Esquecemos os nossos nomes e sobrenomes para nos fundirmos, aprendermos a fundir e aprender a ajudar a todos que estão nesse plano, que estão cruzando conosco. Vamos passar o seguinte, olha só. Ele nos fala o seguinte: que amor profundo e inalterável não devemos aos nossos pais, ao pai cuja solitude sustenta nossa infância, que sofreu longo tempo para facilitar diante de nós a rude senda da vida. A mãe que nos trouxe consigo e nos alimentou, velou com angústia os nossos primeiros passos e primeiras dores. Com que termo devotamento não devemos envolver sua velhice, reconhecer sua afeição, seus cuidados assíduos. Então, ele está dizendo que se hoje nós estamos aqui, é porque nós estamos em cima dos ombros de outros, dos nossos pais, da nossa parentela corporal, da nossa parentela espiritual. E que devemos ser gratos. Uma vez eu escutei que nós não devemos reclamar do nosso pai e da nossa mãe. Aí eu entendi. A única coisa, obrigação que eles tiveram, e nós temos que ser muito agradecidos, é nós terem trazido ao mundo. Nada mais. A pátria devemos igualmente nosso coração e nosso sangue. A pátria, hoje, nos limites, né, geográficos, dessa grande consciência coletiva, né, do povo brasileiro, do povo francês, do povo, enfim, de cada nação, sobre esse grande inconsciente que nós estamos nele. E isso nos assegura um certo equilíbrio nas vidas, nas nossas vidas. As leis, a lei, a ordem,
a ordem, o progresso, dá um equilíbrio para que nós possamos, em cima disso, possamos evoluir. Vamos lá. Tudo o que constitui a riqueza, a grandeza, o gênio de uma nação é compartilhado por nós. A realidade é essa. Sem pátria, sem essa civilização que ela nos deixa, não seríamos senão selvagens. Sem a sociedade, meus amigos, não teremos sobrevivido até hoje. Tá? Vamos venerar, Leon Denis nos chama a atenção nisso, a memória daqueles que contribuíram com as suas vigílias, seus esforços, seus sacrifícios para reunir, aumentar a nossa herança. A memória dos heróis que defenderam a pátria nas horas terríveis, de todos aqueles que até o limiar da morte proclamaram a verdade, serviram a justiça e nos transmitiram, tingidos pelo seu sangue, as liberdades e os progressos dos quais desfrutamos. Só para dar uma palhinha sobre isso, né? Ele está falando aqui de um espírito que o acompanhou, que é Joana d'Arc. Jane, esse espírito que o acompanhou na sua reencarnação, esse espírito que o tutelou, Joana d'Arc. E aí eu não preciso explicar para vocês a história de Joana d'Arc, basta aqueles que desconhecem procurar no Google ou qualquer inteligência artificial que esteja disponível aí para vocês. Tá, então, ele finalizando, né? Nós estamos indo agora para a parte final. O amor, profundo como o mar, infinito como o céu, abrasa todos os seres. Deus é o seu foco. Como o sol se levanta indiferentemente sobre todas as coisas e aquece a natureza inteira. Me lembro de um filme, tem um filme chamado assim, O Sol para Todos. O amor divino vivifica todas as almas, seus raios, penetrando através das trevas do nosso egoísmo, vão iluminar com luzes trêmulas o fundo de cada coração humano. Todos os seres foram criados para amar, nos diz Denis. Todos nós fomos criados para amar. O amor infinito, não é o amor que nós vemos retratados aí nos almanaques, nas revistas. Bem, até que sejamos reunidos numa mesma comunhão de amor, numa fraternidade universal. E Leon Denis aqui, e aqui eu vou ler pausadamente, ele faz uma grande promessa. Ele diz o seguinte: sejam vocês quem forem os que leiam estas páginas, saibam que nós nos reencontraremos um dia, seja neste mundo, em existências ulteriores, seja numa esfera mais adiantada, ou na imensidade dos espaços que estamos destinados a nos influenciar no sentido do bem, a nos ajudar na nossa ascensão comum. Filhos de Deus, membros da grande família dos espíritos, marcados na fronte com o sinal da imortalidade, estamos destinados a nos conhecer, a nos unir na santa harmonia destas leis e das coisas, longe das paixões e das grandezas enganosas da terra. Esperando por esse dia que o meu pensamento vá em sua direção, ou meu irmão ou minha irmã, como um testemunho de suave simpatia, que possa sustentá-lo nas suas dúvidas, consolá-los nas suas dores, erguê-lo nas suas fraquezas, e junte-se ao seu pensamento para pedir ao nosso Pai comum para nos ajudar a conquistar um futuro melhor.
é lindo, é magnífico. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, unirmos aqui, falando nesses parcos entendimento que nós somos portadores. Que nós possamos, Pai, nos ajudar em todos os planos da existência, aprendendo a exercendo a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão para com todos. Que nós possamos, Pai, nos encontrar neste plano e em outro plano, e nos aprendemos, e para que possamos aprender que somos todos parte de uma grande família humana, por mais que não acreditemos nisso agora. Então, Cristina. Eu gosto da parte que eu fiquei apaixonada aqui, antes desse último parágrafo, todos são bonitos, né? Mas aqui uma parte poética da descrição dele, quando ele fala assim: o amor profundo como o mar, infinito como o céu, abrasa todos os seres, né? Então é uma parte poética da descrição do amor que Denis faz. E ele, né, está nos chamando aqui o tempo inteiro, nos chamando ao amor. Vamos lembrar também que na mesma linha de raciocínio, Jesus, que foi a maior referência que nós temos em termos de amor, pureza e grandeza, também afirmou que ele não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, como afirma também Kardec. Esse dar-lhe cumprimento quer dizer desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, não é preciso dar exemplo, é preciso praticar os exemplos também, pois a vida e os atos morais e ensino de Jesus são sempre muito claros, basta que a gente siga esses exemplos. Então, a gente é só seguir Jesus, né? E fazer aquela receitinha de bolo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É isso que a gente tinha para falar hoje. Na próxima semana, nós vamos estudar resignação e a adversidade. Na adversidade, resignação na adversidade. Porque a gente se pergunta aqui, né? Todo mundo se pergunta: será que você vai amar Deus quando pisa no teu calo? A gente tem que começar a praticar isso, né? Porque Exato, né? Depois do que fizeram com Jesus, ele mesmo assim amou seus inimigos, né? Exato. Por que nós não amaremos? Exatamente. Então, eu me despeço a todos. Até a próxima semana. Todos aqueles que nos assistiram e que vão nos assistir, aproveitem bastante os ensinamentos. E leia o livro, Depois da Morte, que é maravilhoso. Então, tchau, Paulo. Uma boa noite para todos. Até a próxima. Muita paz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.